Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Agora vamos começar a parte 2 das medidas de dispersão. Vamos ver como que a gente calcula o desvio médio, a variância e desvio padrão em tabelas de frequência. Vamos começar? Vamos supor que a gente tem esse conjunto com 5 dados, 2, 2, 2, 4, 4. A amplitude total, que é o maior valor menos o menor valor, seria o maior 4 menos o 2, que é o menor valor. Então, a amplitude total seria 2. A gente pode também calcular a média desses dados, né? A média aritmética, né? Soma tudo e divide por 5, que é a quantidade de dados que a gente tem. Vou fazer a média ponderada. 3 vezes 2, porque eu vou somar o 2 3 vezes, mais 4 vezes 2, que eu vou somar o 4 duas vezes. Dividido por 5, isso aqui dá 14 por 5, média 2,8. A gente pode também pegar esses dados aqui e passar para a tabela de frequências. As variáveis, que são x, são o 2 e o 4, que são as variáveis, os números que aparecem para mim. E a frequência, a quantidade de vezes cada um aparece. O 2 aparece 3 vezes, então tem frequência 3, e o 4 tem frequência 2, totalizando 5 números ou dados. Para calcular o desvio médio, a gente precisa do somatório do módulo de x menos a média dividido por n. Se eu me basear nesses dados aqui e na minha média que a gente acabou de achar, eu faria 2, né, que é esse 2 aqui, menos a média, mais o outro 2, menos a média em módulo lembra que sai tudo positivo, mais 2, menos a média, mais a próxima variável 4, menos 2,8, mais 4, menos 2,8, e tudo isso dividido por n, que no caso é 5, porque são 5 dados que a gente tem. Posso somar tudo isso e dividir por 5? Posso, tá? Mas, veja bem, esses três valores aqui são exatamente iguais. Então, é a mesma coisa que eu fizer 3 vezes 2 menos 2,8, não é? Em módulo. E esses dois também são iguais. Eu posso somar os dois, mas é a mesma coisa que eu fazer 2 vezes 4 menos 2,8 dividido por 5, tá? No caso, vai dar 1,04 essa conta, é o nosso desvio médio. Para usar a tabela de frequência, para calcular o desvio médio utilizando essa tabela de frequência, a gente vai fazer essa mesma conta aqui, mas a gente vai colocar uma coluna auxiliar. Tá vendo que a gente fez frequência vezes o módulo do x menos a média? Então, vou colocar ali uma coluna auxiliar da frequência vezes o módulo de x menos a média, tá? E aqui ficaria, ó, 3 vezes módulo do x, que é 2, menos a média, que é 2,8, que dá 2,4. E aqui, frequência vezes o x menos a média, que dá 2,8. Tá vendo que recai sobre esses dois valores aqui, ó, que é a mesma coisa, tá? Essa somatória dá 5,2, tá bom? Então, esse 5,2 é a somatória da frequência vezes módulo de x menos a média, certo? E aí, a minha fórmula do desvio médio, né, que eu vou utilizar para usar essa coluna auxiliar, vai ficar desvio médio igual a somatória da frequência vezes módulo de x menos a média dividido por n. E aí eu faria essa somatória 5,2 dividido pelo n, que é 5, que vai dar 1,04 também, tá? Posso fazer dos dois jeitos? Posso. Percebam que dá o mesmo valor.
Porém, é muito mais fácil e prático eu usar a tabela de frequência, tá? Então, nesse caso aqui, eu coloquei assim, idades dos meus alunos, que variam de 17 a 20 anos, o total são 25 alunos, e aí a frequência respectiva, a média de idade eu já calculei, 18,24. Para calcular esse desvio médio, então eu vou usar a minha coluna auxiliar. Então, eu vou fazer somatória da frequência vezes o x menos a média, tá? Então, aqui ficaria a frequência, que é 4, vezes o x menos a média, que é 18,24, que no caso dá 4,96, tá? Então, você não precisa descrever sempre, tá? Tudo isso aqui. Você faz o cálculo e já põe a resposta, tá bom? Então, no caso, eu já vou colocar ali que deu 2,88, aqui 6,08, aqui 1,76, tá? Lembra sempre que vem esse 2,88 é 12, que é a frequência, vezes módulo de x, que é 18, menos a média, que é o 18,24. Mas você pode acostumar e já fazer direto na calculadora e só colocar a resposta ali, tá bom? Preciso da somatória, então somando esse, mais esse, mais esse, mais esse, dá 15,68, que é o somatório da frequência vezes x menos a média. Então, só coloca ali, ó, 15,68 dividido pelo n, e o n é 25, e aí eu tenho um desvio médio de 0,6272, ok? Em tabelas de frequência. Então, para calcular a variância, né, que é o sigma ao quadrado, parece um girininho ao quadrado, eu preciso da somatória do x menos a média ao quadrado dividido por n, se for a populacional, se for a amostral, dividido por n menos 1. No caso, vamos considerar populacional. São 5 dados, o n igual a 5, então eu vou dividir tudo por 5, né? E os meus x, minhas variáveis estão ali, e a média é 2,8. Então, eu teria que fazer 2 menos 2,8 ao quadrado, mais 2 menos 2,8 ao quadrado, mais 2 menos 2,8 ao quadrado, mais 4 menos 2,8 ao quadrado, mais 4 menos 2,8 ao quadrado. E aí, como no desvio médio são 3 valores iguais, eu poderia fazer 3 vezes 2 menos a média ao quadrado. E aqui eu poderia fazer 2 vezes 4 menos a média ao quadrado e dividir tudo por 5, tá? No caso dá 0,96. Então, o que que a gente tem? Vou usar a tabela de frequência para fazer isso, então eu preciso de uma coluna auxiliar que seja, né, frequência vezes o x menos a média ao quadrado, x menos a média ao quadrado, tá? E aí eu faço ali, 3 vezes 2 menos a média ao quadrado, que no caso dá 1,92, e aqui a frequência vezes o x menos a média ao quadrado, que no caso dá 2,88, somando os dois, 4,8. E aí, a minha fórmula da variância ficaria somatória da frequência vezes o x menos a média ao quadrado dividido por n, né? Porque eu vou pegar a somatória, que deu 4,8 dividido por 5, que dá o 0,96, tá? E aí, não vamos esquecer do desvio padrão, né? O desvio padrão, que é só o girininho, é a raiz quadrada da variância, o girininho ao quadrado, então ficaria raiz quadrada de 0,96. Calculemos, então, a variância para esta tabela de frequências. Lembrando que a média de idade é 18,24,
Para calcular essa variância, o meu girinho ao quadrado, então ficaria a somatória da frequência vezes o x menos a média ao quadrado. Então, ali, frequência 4 vezes o x menos a média ao quadrado, que dá 6,1504, tá? E aí, lembra que você não precisa descrever toda vez, né? Você faz frequência vezes o x menos a média ao quadrado e coloca o resultado aqui, ó. 0,6912, 4,6208, 3,0976. E aí, somando esse mais esse, dá 14,56, que é essa somatória aqui. Então, 14,56 dividido pelo N, no total aqui são 25 alunos, então, dividido por 25, que vai dar 0,5824. Essa é a nossa variância. Não esquecendo do desvio padrão, que é só o girinho, que é a raiz quadrada da variância, que no caso deu 0,5824, que dá aproximadamente 0,7632. Então, variância e desvio padrão. Por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula.